O plenário do Supremo está julgando alterações feitas na nova lei de improbidade administrativa. O processo questiona 36 dispositivos da norma. Na tarde de hoje, o ministro Alexandre de Moraes, relator da ação, começou a votar declarando inconstitucionais os dispositivos que haviam sido suspensos. A lei em discussão estabelece as regras para imposição de punições por improbidade administrativa, como a perda da função pública e suspensão dos direitos políticos. A Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, a CONAMP, entrou com ação no Supremo questionando várias alterações feitas nessa lei. Um dos argumentos é de que haveria usurpação das atribuições do Ministério Público. Alegou ainda violação à independência funcional do MP. Em dezembro de 2022, o relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, suspendeu provisoriamente parte das alterações. Foram suspensos os seguintes trechos, que afasta a improbidade nos casos em que a conduta questionada se basear em entendimento controvertido nos tribunais, que prevê que a perda da função pública atinge apenas o vínculo da mesma qualidade e natureza do agente com o poder público no momento da prática do ato, que estabelece que na contagem do prazo de suspensão dos direitos políticos, o intervalo entre a decisão colegiada e o trânsito em julgado da sentença condenatória deve ser computado retroativamente, que exige a manifestação do Tribunal de Contas competente no prazo de 90 dias para o cálculo do ressarcimento em caso de acordo de não persecução penal com o Ministério Público, que estabelece a absolvição criminal em ação que discuta os mesmos fatos, confirmada por decisão colegiada, impede trâmite da ação da qual trata esta lei, e que dispõe que os atos que envolvam recursos públicos dos partidos políticos ou de suas fundações sejam responsabilizados nos termos da lei dos partidos. Agora, o plenário decide se os dispositivos suspensos são ou não constitucionais. Foram questionados 36 dispositivos da norma. Na retomada do julgamento, o primeiro a se manifestar foi o relator ministro Alexandre de Moraes. Ele começou o voto analisando os trechos suspensos na liminar. O primeiro foi o que trata da divergência nos tribunais. Moraes votou pela inconstitucionalidade dele, por entender que, embora a intenção tenha sido proteger a boa-fé do gestor público, o critério é excessivamente amplo e gera insegurança jurídica. Na verdade, toda discussão baseada na redação final, que foi o parágrafo 8º do artigo 1º, era em relação à improbidade culposa. Todos os exemplos dados, todos os apartes, todos os casos mostrados na Câmara dos Deputados, olha aqui, o prefeito foi condenado porque ele imprudentemente seguiu uma posição minoritária da jurisprudência em relação à licitação, que depois foi revertida. O prefeito foi condenado por isso, mas todos os exemplos, todas as hipóteses eram culposas. Aqui não há mais essa discussão. Então, essa cláusula absoluta de impunidade, dizer que não configura nunca improbidade, a ação ou omissão baseada em divergência interpretativa da lei, baseada em jurisprudência, mesmo que minoritária, possibilita que, de forma dolosa, numa interpretação da jurisprudência minoritária, o agente público fique com uma indeniidade total. Sobre o dispositivo que trata da perda da função pública, Moraes confirmou o entendimento da liminar. Ele considerou que tal determinação pode permitir a troca de funções para evitar punições, defendendo que a perda deve se aplicar independentemente do cargo ocupado. A ideia é que a condenação, o reconhecimento do Poder Judiciário, que aquele agente público, seja concursado, seja agente político, que o reconhecimento do Poder Judiciário da prática de um ato ilegal voltado à corrupção por aquela pessoa, o afaste imediatamente do exercício de um cargo público. Senão nós vamos ter a ciranda dos cargos públicos.
o juiz, os autos ficam conclusos por juiz, e, na verdade, aqui para o tribunal, porque há ainda, presidente, uma previsão que já havia no artigo 17 da lei originária, permaneceu aqui, é que a perda do cargo e a suspensão dos direitos políticos só com trânsito em julgado. Então, veja, já há essa garantia maior. Vai levando 5 anos, 6 meses, às vezes 8 anos, na hora que vai transitar em julgado, ele pula de cargo. Isso claramente é um desvio da finalidade constitucional da norma prevista no artigo 37, parágrafo 4º.